Está começando mais um PodQuest. Sejam bem-vindos ao PodQuest, uma coletânea de ideias e programas de retiros para ajudar você a promover a busca pelo amadurecimento em Cristo. Vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja em que momento vocês estiverem ouvindo o PodQuest. Estamos aqui de novo com Patsy Bueller e Carol Gilbert-Metz. Yeah. Yes. Oi, gente. Hello. Oh, boy. Olá. E hoje a gente vai entrar em alguns dos retiros mais detalhados que existem, que é o retiro de mulheres. Começar já com essa pergunta. Por que os retiros de mulheres são os mais detalhados? Porque mulheres gostam muito de detalhes. É uma pergunta. Mas é interessante porque... ele é bem detalhado, os nossos retiros, mas é um detalhe simples, né? Não precisa ser nada muito complicado, mas as mulheres prestam atenção e nesses detalhes é interessante como elas se sentem amadas. Interessante. Então, assim, a gente vê muito nisso. Elas, é um grampinho, às vezes, com o nome delas, um grampo de roupa, e elas já... Ai, olha... Tem meu nome no grampo de roupa, sabe? Mas é um Mas detalhe... o grampo de roupa também tem uma florzinha. Exatamente. Exato. Mas assim, porque alguém pensou especificamente nela. Tem o nome dela. E aí os outros detalhes também, assim. Então, galera, enquanto a gente vai entrando nesse retiro de mulheres, já vai prestando atenção porque vai ser enriquecido de detalhes. E hoje a gente vai pegar um retiro que aconteceu há um tempo aí já, cujo nome é... Hadassah. Explica pra gente aí um pouquinho só por que Hadassah, quem é Hadassah, de onde é que veio essa ideia aí? Hadassah é um nome que eu amo muito. Hadassah, em outros nomes aqui, né, é Esther, da Bíblia. Ela tem uma história escrita sobre a vida dela. E nós, então, decidimos escolher uma mulher e literalmente contar a história dela, tirando, obviamente, porque mesmo que a Bíblia foi escrita muito tempo atrás, ela tem coisas tão relevantes para nós hoje como mulheres. Então, a gente decidiu contar a história da Esther. E tirar algumas coisas a partir da vida dela. Com certeza. Então, esse retiro de mulheres foi todo ambientado no cenário de Esther. E como? Olha aí, foi incrível. E nós decidimos, nesse retiro, não somente palestrar, mas durante as palestras ter uma Esther viva... entre nós. Então, isso foi muito bacana, porque foi um ensino e uma encenação, obrigada. No mesmo tempo, sabe? Então, enquanto que eu estava palestrando, de repente a Esther entrava. Né, na capela, ou onde a gente... Né? E foi muito bacana. Então, a história começa com ela sendo uma menina comum, israelita, né, judia, desculpa, e foi muito legal. Então, a primeira vez que a nossa Esther, Hadassah, entrou na cena, ela veio com uma pessoa super comum e as meninas, na verdade, nem perceberam, as mulheres, né, nem perceberam por que tinha uma moça lá fora na varanda olhando as estrelas e tal. E aí eu incluí ela na palestra, então foi muito bacana. Então, a palestra não que introduziu de novo, né? Mas apresentou ela de uma forma diferente. Muito bem, então acho que a gente pode seguir o nosso caminho hoje neste podcast. Por isso aí, primeiro, vamos começar com as palestras, dar uma visão geral do que foi as palestras e depois a gente passa para outras partes do programa, como oficinas e atividades. Pode ser? Legal. Então, se nesse primeiro dia apareceu a Esther e todo de uma forma simples, então, sim, foi trabalhado aí. Então, a primeira noite eu trabalhei só os personagens principais da história. Então, olhamos o rei, né? Olhamos Mardoqueu. Me ajuda, gente. Sim. Olhamos Esther. E foi bem simples. Basicamente, apresentando quem faria parte da história principal. E assim eu apresentei ela. Então, isso foi sexta-noite. Sábado da manhã...
eu já contei a parte da história aonde ela foi selecionado para começar todo o regime para se preparar para ser escolhido ou não, né, do rei. Então, ela já entrou nessa palestra com roupão, né, cabelo totalmente molhado e meio jogado para cima numa toalha, com a máscara no rosto. Deve ter achado isso muito divertido. Cara, Nossa, ela tinha pepinos nos olhos, Ela veio então andando tinha com uma pepino. outra moça, tipo, meio seguindo. Não, foi muito engraçado. E ela veio passando entre as mulheres Pra quem enquanto ainda não pegou estava até agora, gente, tinha uma Esther de verdade. De verdade! De verdade no retiro. Sim, sim. E até ela, a gente escolheu com muito cuidado, porque ela é uma pessoa extremamente bonita, linda por fora e por dentro. Então, a gente queria uma Esther, de verdade. E ela né? tem uma humildade muito grande, assim. Tanto que ela nem percebe a beleza que ela tem, né? Ela tem um... Verdade, verdade. Aí depois, sábado à noite, foi muito especial. Vou deixar a Carol falar um pouco mais depois sobre a comida, mas fizemos a banquete da Esther. Então, nós preparamos construímos um trono, né? Decoramos, enfeitamos. Foi incrível. E ela veio entrando e a gente anunciou ela daí já como rainha. Ok. E então ela veio assim, num longo vermelho, lindo, todo, né? Com a coroa. Sim, toda... lindo. toda Foi preparada. incrível. Aí, naquela noite, eu palestrei ali, no banquete. A gente não tirou as mulheres para voltar para a capela. Apreciamos aquele momento lindo e especial. Aí, no outro dia da manhã, para terminar as palestras, eu achei interessante, no livro de Esther, que após dos banquetes, aonde ela fala para o rei, ela não aparece mais na história. Então, domingo de manhã, eu palestrei, mas a Esther não apareceu. E eu achei bem interessante as meninas. Eu achei que ela ia aparecer. Eu falei, não, mas ela não aparece mais na história. Então, não. Então, foi incrível, mas todo o ensino foi crescendo ao ponto de sábado à noite. Acho que o que foi mais marcante foi o momento que eu perguntei, ou questionei, ou desafiei as mulheres de pensarem sobre o medo da morte. Porque, literalmente, a Esther se colocou nesse risco né? de vida. E por amor Ao seu povo. ao seu povo, exatamente, e Deus. Então, foi incrível, foi muito marcante, bastante lágrima naquela noite, mas, no mesmo tempo, incrível. Foi muito bom. Muito legal, muito legal. Isso aí deu pra ter pelo menos uma luz, assim, do que foi o momento de palestra. Sempre é muito mais do que aquilo que a gente consegue lembrar e falar, né? Exato. Mas legal, muito obrigado, muito obrigado. A gente vai seguindo agora, então. A gente quer ouvir um pouco das atividades e das oficinas que foram propostas aí nesse retiro, para as mulheres também entrarem dentro desse ambiente, irem se identificando com a vida de Esther na casa da Pérsia, né? E aí, o que vocês propuseram aí? A gente teve, então, uma oficina de culinária, que foi que a gente, então, fez comida persa que a gente comeu à noite. Eu vou explicar o banquete depois um pouquinho mais, como aconteceu. Mas a gente ensinou... E a gente ensinou comida persa com coisas que a gente consegue encontrar aqui no Brasil. Muito né? importante. Que dá para as mulheres pegarem e levarem e fazerem em casa, né? A gente teve... A sobremesa foi apricots. Sim. Damasco. Veio uma voz do além aqui pra ajudar a gente. Mas eram bolachas, são bolachas que os judeus fazem até hoje pra comemorar essa libertação deles. Olha ali. Né, que eles tiveram, que tem tudo a ver com a história. Então a gente fez essas A bolachas. gente podia colocar a receita, né? porque é fantástica. Pra vocês, É muito bom. bom. Então foi essa foi a sobremesa, né? Então a gente fez um prato persa pro jantar. E aí depois a gente também tinha essa sobremesa que foi muito boa.
e tinha tudo a ver com a história, né? Aí nós tivemos... Foi interessante, porque nós pensamos na história da Esther, da Hadassah, né? E nós pensamos o que a gente podia fazer de oficinas que tem a ver. Então, foi culinária, comida persa, né? Mas também fizemos maquiagem, sobrancelhas, porque ela tinha que passar por todo um ano de óleos, né? Tratamento de óleos. Então, também tivemos uma palestra de óleos essenciais. Isso. Nós tivemos... ela planejou 2 banquetes, né? Para o rei. Então, nós convidamos uma amiga nossa que faz festas. Isso. Ela organiza, ela planeja festas. Então, ela veio, fez todo um ensino de como planejar, sobre isso. né? De como das coisas que tu tem que pensar quando tu vai receber pessoas em casa, fazer uma festa maior. Então, foi bem bacana isso também. E daí, por último, nós tivemos uma psicóloga que veio e ela fez uma palestra sobre a bagagem emocional. Que, quem sabe, a Esther trouxe junto por ser uma pessoa muito comum e ter que se arriscar, né? Mas também aí trouxe para a realidade das mulheres hoje. Foi muito bacana. Bom. Então, as mulheres podiam escolher, né, 2 opções em 2 momentos diferentes e cada uma escolheu o que queria. E é interessante que, como a gente falou dos detalhes antes do Retiro de Mulheres, quando a gente faz as oficinas no retiro, e as oficinas no Retiro de Mulheres, elas vão muito bem. As mulheres esperam ter isso, porque elas gostam de aprender coisa prática e coisa assim. A gente sempre liga muito com o tema. Então, a gente presta muita atenção o que a história tá falando, o que a gente tá falando, pra gente ter oficinas que tenham a ver com a história que a gente tem, ou com o personagem, ou com o tema que a gente tá falando. Então, é outro detalhe que a gente presta muita atenção. Outro detalhe que foi muito legal nesse retiro, eu tô lembrando agora, foram os crachás. Sim. Porque como Esther, como rainha, né? A gente imagina ela vivendo uma vida só no longo, né? Tipo, linda. Então, nós tivemos uma amiga que desenhou vários vestidos longos de vários tipos. A gente cortou todas e aí a gente colocou cola, glitter, tecidos variados, e as mulheres vieram, escolheram o longo que queriam, aí enfeitaram, né, decoraram, colocaram seu nome e pensa no glitter no acampamento todo. Glitter por tudo. Muito tempo. Mas elas amaram, porque cada um fez o seu estilo. O crachá tinha um vestidinho ali, então, tipo aquelas bonecas de papel? Exato. Isso, bem isso. Só que elas receberam branco. Em branco. Aí cada um foi pintando o vestido. Ai, foi muito legal. Elas curtiram. E isso já foi a atividade da chegada, assim, né? enquanto quebra-gelo, né? Então foi muito legal. A gente tem falado bastante de detalhes, assim, né? E eu sei que uma coisa que vocês fazem bastante nos retiros é a questão da decoração. Isso. O que envolveu a decoração aí nesse retiro de mulheres? No Retiro de Mulheres, a gente faz grupos pequenos, né? Pra discussão, porque tem a palestra e no meio da palestra a gente tem as perguntas. Porque outra coisa que a mulher gosta muito é de conversar sobre aquilo que está aprendendo. Então, a gente tem facilitadoras em cada mesa, né? E essas mesas, então, a gente montou na nossa capela, né? Só uma dúvida, essa é uma coisa que acontece mais no Retiro de Mulheres, então, isso? Sim. Exato. Isso. E a gente aluga mesas redondas para ter aquele momento mais aconchegante, né? As toalhas também, né? Tipo, a cor que a gente tá usando na decoração, a gente aluga as toalhas daquela cor. Tem flores ou alguma coisa também na aquele mesa. ano, tipo, na Hadassah, eu fui atrás de... potes? Eles parecem uns tesouros, assim, né? Algumas... Eu imaginei que seria uma coisa mais parecida com persa. Não sei, mas todo mundo amou. Dá pra deixar uma foto na descrição aí, pra vocês verem como é que foi. Era simples, mas... muito perfeito. Isso. E aí a gente colocou isso no meio. E aí cada dia a gente colocava uma balinha dentro, alguma coisa assim pra elas terem também, né? Então a decoração ela sempre vai estar bem ligada ao tema também, né? E a decoração, na verdade, nas mesas da capela, quando elas cheguem para qualquer ensino, já vai ter algum presente, às vezes
algo que vale menos financeiramente, né? Mas que tem a ver. Então, por exemplo, a gente fez para cada uma estrela de Davi. Isso. Quando era a primeira noite, porque ela era judia comum. Exato. Então, a gente fez uma joia. Uma né? joia para elas. Mas daí, por exemplo, no último dia, quando eu contei a parte de que o rei Xerxes não estava conseguindo dormir, então ele levantou à noite e ele começou a escutar a história que estava escrito sobre a vida dele, aonde ele lembrou que Mardoqueu salvou a vida, né? É toda uma história. Sim. Mas aí a gente deu o último presente quando elas cheguem na capela, então tem isso. A gente comprou um livro de 5 anos, onde você escreve uma coisa, você responde uma pergunta por dia. Então, 5 anos. Por sim, 5 anos. contando a sua história. Então, como o Xerxes acordou uma noite para ouvir a história dele, a gente pensou, vamos dar para elas um livro que, quem sabe, elas podem um dia deixar para os seus filhos. Nessa época da minha vida, esses 5 anos, eu pensei assim. E essa semana a gente ouviu uma mulher falando que ela ainda está preenchendo esse livro. E ela falou que ficou meio interessante olhar as outras respostas dela e ver o que ela está respondendo agora, né? Sim. Outra fase da vida, né? É o 3º ano que ela está preenchendo. Exato. Outra parte da decoração que foi muito interessante foi, então, no nosso banquete, porque a gente transformou o refeitório na sala do trono. Ok. Porque foi quando Esther, então, chegou como rainha. A gente fez um trono lindo, todo decorado, né? Com folhas, flores e com tecidos, né? Lustre. A gente tinha um lustre também. Lindo, lindo. Foi a sala do trono mesmo, né? E aí as mesas também bem com toalhas especiais, tudo, né? né? Tudo Exato. arrumadinho, assim, como num jantar de gala mesmo, assim. A gente foi, né, com velas e tal. Então, a gente trouxe elas pra dentro do palácio. A ideia foi essa, sabe? Tipo, nas outras refeições a gente sempre tem algum tipo de decoração na mesa com o nome delas, pra elas se misturarem também. Não ficar sempre o mesmo grupinho e conhecer pessoas diferentes, né? Mas aquela noite, então, a gente separou os grupos de... Como a gente teve a palestra lá embaixo, a gente separou os grupos de facilitação de ensino, E a gente preparou, então, ela trouxe elas para dentro do palácio. E eu lembro delas... E a gente tinha pedido também, outro detalhe, para elas trazerem uma roupa mais social. Meu, foi lindo, assim, quando a gente abriu as portas e elas entraram, elas estavam encantadas com E aí, música persa tocando, essas coisas todas. A gente cria todo com a decoração. Detalhe, pessoal. Detalhe. A gente cria o ambiente pra colocar elas dentro do mundo que a gente tá tentando falar, né? Então, isso foi muito, muito legal, assim. E um detalhe também que foi muito bonito foi... nós aqui no Quest, a gente usa várias maneiras não tradicionais pro louvor. Não é simplesmente uma música tocando e cantando, tá? Então, nós colocamos música de louvor instrumental. Sim. E nós deixamos várias flores e verdes. E cada mulher foi meio construindo a sua coroa. Ok. A rainha, né? Que nós todos somos escolhidos, nós somos as princesas, as filhas do rei. Então foi um momento, assim, de lágrimas, de se sentir bonita. E elas usaram as coroas no banquete. É verdade, a gente pediu pra elas trazerem as coroas. E foi lindo. Foi lindo. Então, elas próprias decoraram o local também, assim. Sim, tipo, exato. Né? Vestidos, coroas. Exato. Foi muito legal. Então, é muito importante essas coisinhas, assim, de ligar com um tema sempre, né? De trazer... E que nem eu falei, assim, não foi algo... Ficou lindo, mas, tipo, a gente pegou folha lá de fora. Então, na simplicidade, a gente faz aquilo ficar bonito. Eu acho o que é tão bonito é ver as diferenças nas mulheres.
tem mulheres lá, tipo, super confortável no longo e Exato. se achando lindo, né? Aí tem outras mulheres que já são muito mais, tipo, uma calça social, mas não tão... Mas cada um com a sua coroa, o jeito que ela queria. A sua beleza, né? Meu, é incrível É. como Deus tem criado cada mulher individual, sabe? Exato. Única. Exato. Muito legal isso. É bem lindo de ver. Legal. Mais alguma coisa aí que vocês lembram? Acho legal de pontuar desse retiro. Estamos caminhando aí pro final do nosso podcast do Retiro de Mulheres. Aí alguma coisa, alguma história ou algum, como a gente tem falado, detalhe para pontuar? Muitas. Muitos. Eu tava tentando pensar o que falar agora. Eu só lembrei as abelhas que entraram por baixo do meu vestido, mas isso eu deixo para outro momento. Isso são detalhes que... Alguns detalhes não precisam ser contados. Nós também pensamos em usar, tipo, maquetes Aham. de notícias, né? Para fazer sketches e tal. E uma, tipo, agora que todos os homens do reino estavam furiosos porque todas as meninas, as moças mais bonitas foram escolhidas só para o rei. E então só as feias iam Sobraram. Ai, gente. Nós rimos tanto, a gente Sim. pensa muito. É. Mas eu acho que as histórias, o impacto, vem nas lágrimas, vem... No último dia fizemos um momento de louvor que a gente chama de word art, ou onde a gente deixa um papel pardo grande na parede e cada mulher podia chegar e escrever palavras e aquilo foi preenchendo palavras que marcaram ou algo que ela aprendeu ou, né? E no início é uma palavra, outra palavra, e aquilo vai preenchendo. No final fica tipo uma arte mesmo das palavras que impactaram elas, né? Sim. E principalmente tratando a questão do medo, da ansiedade para a mulher, isso é muito forte. Então foi incrível ver as respostas dela, né? Sim. Aí a gente tirou foto e mandamos no grupo para elas poderem ter esse... Eu lembro, eu estava facilitando um grupo naquele final de semana também, e na minha mesa tinham duas mulheres, uma que sofreu muito com a questão do medo da morte. Ela até hoje ela sofre com isso, mas foi uma coisa que foi a primeira vez que foi falado, então para ela impactou muito essa questão, né, de se questionar também por que tanto medo da morte. E outra, ela tinha muito problema com ansiedade. Ela fazia pouco tempo que ela tinha aceitado a Cristo. Ela estava engatinhando, assim, começando a ir na igreja, começando a entender algumas coisas, assim. E o próprio semblante dela era um semblante mais... Tipo, ela sempre foi muito querida, mas ela parecia mais brava, assim. E aí, ali, falando da questão da ansiedade, ela compartilhou que a ansiedade estava acabando com a vida dela. Com a vida dela, com a vida do marido, com o casamento e tudo, assim. E ela falou que desde que ela encontrou a Cristo, como isso tem mudado na vida dela. Ela disse, eu ainda tenho que me cuidar, porque é algo que também é mental, mas agora eu consigo me pegar mais fácil nisso. E hoje, a gente tem acompanhado eles há um bom tempo, o semblante dela mudou. Com certeza. Então ali, tipo, ela falando da história, assim, ela falando da ansiedade que ela tinha, assim, e alguns tiques que ela tinha ali que ela já não tem mais também. E agora, ela que está trazendo outras mulheres para o Retiro de Mulheres. Exato. Até a nora dela. Isso. É muito lindo. É lindo de ver, assim. E é muito bom porque a gente tem a oportunidade de elas passarem um pouquinho... Claro que a gente não sabe todo o impacto, né? Mas quando a gente consegue ouvir algumas coisas que impactaram a vida delas, assim... Com certeza. Isso aí é sentimento de missão cumprida que vem no final de um retiro. Sim. Muito legal esse retiro de mulheres. Para quem tá ouvindo aí também, o retiro da Hadassah, da Esther. É incrível aquilo que Deus pode fazer por meio daquilo que ele mesmo escreveu, das histórias dele. Exato. E proporcionando um ambiente assim tão acolhedor e imersivo, de como isso também pode ter um impacto na vida das mulheres, através também de
detalhes. 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 Beleza, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui no nosso Obrigada. podcast. Galera que tá nos ouvindo, espero que tenha sido útil pra vocês. Muitas coisas, mais informações vocês encontram na descrição. E se vemos no próximo podcast. Aê. Valeu! Obrigada.